pessoal, o vídeo de hoje é de dicas da redação do Enem 2019. Então, eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quem queria que eu gravasse um vídeo dando dicas. E muita gente votou que queria. Então eu criei um canal no YouTube e estou trazendo agora esse vídeo para vocês. Antes de começar, eu quero lembrar que eu não sou profissional no assunto, mas eu venho trazer aqui a minha experiência que eu tive em 2018. Quando eu tirei 940 na redação e consegui entrar na faculdade, estou estudando hoje em São Paulo. Então, a partir disso, muita gente veio me perguntando, me pedindo dicas e eu decidi gravar e colocar tudo neste vídeo para vocês. Antes de começar, se você tiver algum amigo que precisa desse vídeo também, compartilhe com ele, mostre para ele também pegar essas dicas. Então, puxa a vinheta! Vamos começar agora o nosso vídeo sobre redação? Primeiramente, eu quero lembrar para vocês que a redação é dividida em 4 partes. A introdução, o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e a conclusão. Vou começar falando da introdução. Na introdução tem alguns pontos principais que não pode faltar. O primeiro deles é o período de que se trata aquele tema que você está abordando. Você tem que falar do período, ou seja, século XXI, atualmente, na atualidade, nos dias de hoje, tudo isso se trata de período. Depois, você tem que falar sobre o problema, que é o tema da redação. O tema da redação geralmente é um problema. E depois, você vai falar sobre as hipóteses, que são as causas desses problemas. Essas hipóteses são muito importantes. Para mim, elas resumem a redação inteira. Ela que vai fazer o seu desenvolvimento, vai chegar até a conclusão. Então é muito importante saber escolher bem essas hipóteses. Vou mostrar para vocês um exemplo de introdução. Eu estou aqui seguindo o meu roteiro e eu mostro para vocês. Vou ler aqui, aí vocês vão acompanhando. Antes de tudo, é importante você usar conectivos. Quais são os conectivos que você pode usar? É notório que, em primeira análise, constata-se que. Tudo isso são conectivos que você deve usar no início de cada parágrafo. Como a gente vai ter 4 parágrafos, é importante sempre no início ter um conectivo. E entre um ponto final e o início de outra frase, também é importante você usar o conectivo. Depende da situação. Existem conectivos como portanto, contudo, entretudo. Tudo isso são conectivos que são usados no meio das redações, que são importantíssimos, não pode se esquecer deles, para ter sentido no texto. Então, começando aqui, eu vou ler para vocês essa parte agora, da introdução. É notório que, atualmente, no Brasil, o atualmente está sendo o período que eu estou utilizando. É notório que, atualmente no Brasil, a falta de emprego ou o aumento do desemprego, vamos usar isso como um tema que eu estou criando aqui agora para vocês. Aí você vai falar, é notório que a falta de emprego ocorre devido a quê? As 2 hipóteses. Agora que a gente vai começar a redação. As hipóteses que eu vou usar aqui, a primeira vai ser a falta de organização no mercado, a concorrência que existe entre mercado, a falta de apoio, e vou usar também a crise econômica do país como uma das causas para o desemprego. Então vamos lá. Usando assim, coloquei as minhas 2 hipóteses, eu vou fazer a pré-intervenção para fechar a minha introdução. A pré-intervenção pode ser feita assim. Diante disso, medidas governamentais ou sociais ou educacionais, qualquer uma dessas você pode usar, devem ser tomadas a fim de solucionar tal problema. Entendeu? Aqui você vai fechar a sua introdução. Usou o problema, colocou o período, colocou 2 hipóteses e fechou com uma pré-intervenção.
O que é pré-intervenção? Uma pré-solução. Quem que vai solucionar nosso problema? Se nós citamos aqui governo, lá na conclusão a gente vai ter que relembrar do governo. Se lembre disso. Agora, a gente vai para o primeiro desenvolvimento. No primeiro desenvolvimento, como na introdução, a gente vai começar com conectivo. E conectivo que pode ser usado no desenvolvimento? Pode ser usado em primeira análise, nesse contexto, diante disso, dessa forma, para começar. Então, o primeiro desenvolvimento se parece muito com o segundo. Em um você vai basear o outro. Vou dar o exemplo para vocês agora. O primeiro desenvolvimento. Nesse contexto, é importante salientar que, de acordo com, aí você pode usar uma referência, uma citação agora, e é muito importante você colocar o nome do autor, ou a fonte de onde está vindo essa citação. Se ela não for verdadeira, não use, tenha certeza do que você vai usar. Pode ser uma frase filosófica, pode ser um dado estatístico do IBGE, mas é muito importante que seja verdadeiro. Existem até dados que vêm na proposta de intervenção pra gente que pode ser usado. Você não pode copiar totalmente, mas você pode usar uma parte do dado e a fonte, como por exemplo o IBGE, que tiver lá. Não tem mal nenhum. Depois disso, o que nós vamos fazer? Fazendo a citação correta, vamos fazer um comentário acerca da citação. E relembrar neste comentário da nossa primeira hipótese. Qual foi a primeira hipótese? Foi a falta de organização no mercado. Ou pode ser a alta concorrência no mercado, a falta de espaço para autônomos. Tudo isso está no mesmo assunto. Então, você tem que relembrar a sua primeira hipótese no primeiro desenvolvimento. Entendeu como funciona? Aí você vai vir e vai fazer seu argumento falando sobre isso. Você vai falar, é por conta da falta de organização ou por conta de tal concorrência, ocorre isso e isso, é desumano o que acontece, pois uns querem estar acima dos outros e tal. Aí nisso você vai procurar uma frase ou algum dado que tenha a ver com isso, tem que estar bem relacionado. Aí você vai fechar, sendo assim, percebe-se que tal citação tem a ver com isso, isso e isso, ou tal citação remete a tal problema, entendeu? Aí você vai fechar o seu primeiro desenvolvimento. Depois disso, vai vir o segundo desenvolvimento, que é basicamente a mesma coisa. No segundo desenvolvimento, você pode começar assim, ó. Além disso, ou é cabível salientar, é possível salientar, pode-se salientar, você pode colocar isso. Aí você vai falar que segundo, aí você pode colocar mais um conhecimento específico, que é uma citação, ou uma pesquisa, ou um dado. Aí você vai colocar, depois você vai fazer seu comentário. Diante disso, percebe-se que você vai juntar a sua citação com a sua segunda hipótese, que é a crise econômica. Então, você pode usar um dado, por exemplo, que tem a ver com a crise econômica e juntar ela usando o seu argumento. Sempre importante argumentar de forma sábia, não usar a primeira pessoa, sempre relacionar a todos. Então, vocês vão fechar o segundo desenvolvimento desta maneira, unindo a segunda hipótese com o segundo desenvolvimento. Fazendo o seu comentário, e aqui você pode fazer o fechamento da mesma forma que fez na outra. Percebe-se que devem ser tomadas ações para que acabe com isso, para que finda-se esse problema, para que finda-se a crise, para que não haja a concorrência, entendeu? Dessa forma você vai fazer seu fechamento. Aí, depois disso, você vai vir com a sua conclusão. Na sua conclusão, tem algo muito importante. Ela é a sua intervenção. Ou seja, você vai intervir no problema. Você vai entrar no problema para solucionar tudo. É o que o Enem mais procura. A resposta, a solução vinda de um cidadão comum, como a gente. O que a gente pode fazer para mudar uma situação tão grave, que vai ser o tema que eles vão colocar.
Nisso, tem 4 porquês que você pode usar, que é assim, essencial na conclusão, que você pode alcançar todas as competências que pedem no Enem, você pode alcançar através desses 4 porquês. O primeiro é quem vai fazer tal coisa, que é a ação, que é a sua intervenção. Você pode usar no quem o governo, algum ministério específico, a mídia, tudo isso pode ser um quem. Depois vai vir o que. O que é a ação. O que eles vão fazer? Eles vão criar campanhas. Eles vão criar, no caso a mídia, vai criar propaganda para incentivar tal coisa. Ok, usou o que. Depois vem o como, de que forma que eles vão criar. Eles podem criar isso através da destinação de verbas, através do incentivo do governo, ou através da criação de leis de incentivo, entendeu? Você vai usar de que forma, como que eles vão criar isso, como que vai fazer isso, entendeu? Ou então tem muitas coisas assim mais sociais que você pode dizer, através de rodas de conversa, através da criação de espaços para haver debates por exemplo, entre a escola e o aluno, escola e a família. Isso eu falo em outros temas que vocês podem usar. Como a gente está tratando do desemprego, o que pode solucionar mais é o governo, e até a mídia pode ter uma influência para incentivar autônomos e outras coisas assim. Depois, você vai usar o pra quê. O pra quê é a finalização de tudo. Pra que você quer fazer isso, essa ação? Para afindar com o desemprego, para acabar com o problema, para diminuir a crise, para ter um país mais igualitário para todos. Nisso você já faz até o fechamento da sua redação. Por exemplo, falando, o país será um país mais igualitário, o país será mais justo com todos. Nisso aqui você já vai fechar o tema, entendeu? Então, a redação se baseia nisso, em você saber dividir, em você saber argumentar, que é falar, que é desenvolver o seu comentário a respeito do assunto, é você saber ter a conclusão, a intervenção correta para aquele problema. Isto é o que o Enem procura, a sua resolução do problema. Eu vou lembrar aqui com vocês que o Enem pede algumas competências. Vou pegar aqui. São 5 as competências que se pede para a redação. Cada uma vale 200. Ou seja, se você alcançar as 5, você tem no total 1000 pontos. Eu vou ler aqui quais são as competências. A competência número 1. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você tem que saber usar a linguagem portuguesa, você tem que saber escrever, tem que saber usar a vírgula, os acentos. Muito importante usar o conectivo, como eu falei, para juntar uma frase à outra, para ter sentido. E agora a competência número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Você tem que entender o que o tema está te pedindo. Você tem que saber ler a proposta que tem lá e ver do que se trata para você não fugir do tema. E além disso, tem que respeitar a norma que se pede, que é dissertativo argumentativo. Você não pode fugir, fazer uma carta, fazer outro artigo, outra... Entendeu? Você não pode fugir, você tem que estar no dissertativo argumentativo. Agora a competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você vai defender seu ponto de vista organizando a sua redação dessa forma, dividindo em 4 partes, sabendo escrever. Você vai fazer ela totalmente organizada, que o corretor vai gostar de ver aquela redação toda separada e organizada. Quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários
para a construção da argumentação. Como eu disse, a argumentação é muito importante. Tem que saber argumentar e falar. Quinta competência: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A quinta competência, como eu disse, é a conclusão de tudo. É aqueles 4 porquês que você vai usar e vai fechar com chave de ouro a sua redação. Se você usar e responder aqueles 4 porquês dentro da sua conclusão, com certeza você vai alcançar a sua competência e vai ter uma ótima nota. Então, a minha redação que eu fiz, relembrando aqui, a minha redação que eu fiz em 2018 tá liberada e eu pretendo fazer um outro vídeo lendo a minha redação para vocês. Aí eu posso fazer alguns comentários também. Mas se eu fizer agora, o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilha com seus amigos, com quem está precisando também. Deixe aqui o seu apoio para mim, para que eu possa ajudar mais a fazer outros vídeos, pois dá um pouquinho de trabalho. E muito obrigada por estar até aqui. Muito obrigada pela audiência, por estar assistindo o meu vídeo. Tchau, tchau!